Amados, graça e paz. É com alegria, mas também com tremor e temor que eu estou aqui diante da igreja do Senhor Jesus. Igreja esta que foi comprada pelo sangue eterno dele mesmo. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Pai bendito e amado, nós somos gratos por Tua palavra, Senhor. Senhor, e clamamos a Ti, nesta hora, pelo auxílio do Teu Santo Espírito, que Ele venha abrir os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, Senhor, e que seja falado tão somente o que vem de Ti, Senhor. Guarda-nos de nós mesmos, Senhor. Que a Tua palavra seja honrada e glorificada, e o Teu nome exaltado, Senhor, para todo sempre. Aquieta a nossa alma, Senhor. Tira toda a distração, Senhor. Repreende, Senhor, todo espírito de inquietude, Senhor, para podermos ouvir o que Tu tens a nos dizer por Tua palavra, Senhor. De tudo que o Senhor já nos disse nesta noite, o Senhor continue falando conosco. No nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Essa carta que Paulo escreveu aos Efésios foi uma das 4 cartas que o apóstolo Paulo escreveu enquanto estava na prisão, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemon. E essa carta foi escrita após a segunda visita que o apóstolo Paulo passou por Éfeso. Uma primeira visita muito rápida, uma segunda visita um pouco mais demorada, cerca de 3 anos, e ele ficou ali ensinando a palavra tanto publicamente como de casa em casa. E essa carta aos Efésios, ela é muito preciosa, como toda a palavra de Deus é preciosa. Mas me chama muita atenção porque o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ele divide a carta aos Efésios, pelo menos, muitos irmãos têm várias divisões, mas uma divisão que me chama muita atenção, eu queria considerar com os amados essa noite, é que essa carta é composta por 6 capítulos, onde os 3 primeiros capítulos, eles dão ênfase na nossa posição em Cristo Jesus. Qual a nossa herança em Cristo Jesus? O que nós recebemos em Cristo Jesus? E os 3 últimos capítulos falam em favor de qual deve ser a nossa conduta ou nosso andar, ou nosso viver, levando em consideração o que nós já temos.
E se nós pudermos rapidamente ver algum dos pontos que o Senhor colocou para refrescar a nossa mente de tantas riquezas que o Senhor trouxe por meio de Cristo Jesus, eu gostaria de citar algumas delas, a partir do capítulo 1 de Efésios, onde fala que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos escolheu nele, em Cristo Jesus. Somos eleitos em Cristo Jesus. E nos predestinou em amor para Ele. Nele nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Em Cristo Jesus, Deus fez convergir todas as coisas. Por isso Ele é o cabeça. Ele está à frente. Ele é o Senhor. Nele também nós fomos feitos herança. Nós somos herança de Deus em Cristo Jesus. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós fomos marcados com o Espírito Santo. O Senhor exerceu em Cristo Jesus a eficácia da força do seu poder, ressuscitando a Cristo Jesus, para que nós também fôssemos ressuscitados juntamente com Ele. E isso mediante a sua misericórdia e graça. No capítulo 2, continuando, fala que o Senhor fez a paz onde existia inimizade. Onde existia separação, Ele fez a paz mediante o seu sangue que foi derramado. Então, Ele nos reconciliou com Deus. Antes, o propiciatório, quando era uma figura, um objeto de dentro do tabernáculo do Santo dos Santos, era para que o sangue fosse colocado sobre aquela placa de ouro. Ali, o Senhor olharia para o sangue e a sua ira seria afastada de sobre os homens. Então, o que o Senhor fez aqui com Jesus Cristo é que Ele foi a nossa propiciação. Ele fez a paz pelo seu sangue. Ele nos aproximou, nos reconciliou. Por isso, no 2,19 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Nós não somos alheios às promessas, mas nós somos concidadãos dos santos. Nós somos família de Deus. Nós somos dele. Nós somos comprados por Ele. No capítulo 3, ainda continua dizendo que nós somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E chega então, esses 3 primeiros capítulos mostram qual a nossa posição. Eu quero ler um versículo que eu não li aqui, que é o 2,6, que disse que Ele juntamente com Ele, Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aí chega o capítulo 4. Eu me perguntava ao Senhor, nesses 3 capítulos finais, pela forma, o de ensino, de doutrina que foi passado nesses 3 primeiros capítulos de Efésios, que eu apenas citei, é muito profundo. E eu creio que os irmãos já ouviram e já estudaram muito a respeito disso. E dá a entender, pelo menos a mim, que, teoricamente, esses irmãos estavam completos. Poxa, ter tanta riqueza revelada, uma carta tão preciosa, uma carta tão rica, tantas verdades expressadas, a nossa posição em Cristo. E agora, o Senhor
pelo Espírito Santo, usando a vida de Paulo, ele escreve no capítulo 4, a partir do verso 1, ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E eu me pergunto, por que ele falou isso? Por que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados? Para mim só existe uma resposta. Eles não estavam andando de modo digno da vocação a qual eles haviam sido chamados. Do contrário, não haveria necessidade, está expresso aqui na palavra. E aí, ele começa e elenca uma série de coisas que parece, e aí vem a prática. E o que é muito impressionante nessa carta é porque o Espírito Santo, ele procura mostrar para a igreja, não apenas em Éfeso, para nós também, em todos os tempos, em todas as épocas, qual é a nossa situação em Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo, ele procura mostrar que tem que haver uma perfeita integração, uma perfeita harmonia, uma perfeita coordenação entre três situações. Primeira, a nossa experiência cristã. Nossa experiência cristã fala a respeito do que nós somos. Tem que estar alinhada com a nossa teologia cristã, que é o que nós cremos. Mas também deve estar alinhada com a ética cristã, que é como nos comportamos, como andamos neste mundo, como vivemos neste mundo. Porque se não houver, por isso que a palavra que, quando o apóstolo Paulo fala, que andeis de modo digno, essa palavra digno é harmônico, coordenado. Tem que haver uma perfeita sincronia entre o que eu sou, o que eu creio e como eu vivo. E isso, amados, é algo que é muito sério. Porque é muito, mas muito fácil não haver essa sincronia. Não haver essa perfeita uniformidade, essa unidade. Esse amalgamento, como um pão que é constituído por muitos milhares de grãos de trigo para formar apenas um pão, e que nunca mais vai ser possível distinguir aquele grão único de trigo, mas apenas é possível distinguir o pão por inteiro. Então, o que o Senhor quer nos chamar a atenção, e que eu gostaria de considerar alguns pontos com os amados, é com relação a essa questão. A perfeita harmonia entre o que somos, o que cremos e o nosso comportamento, como vivemos neste mundo. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo 5 dizendo assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Essa palavra imitador, no original, quando ela é antecedida desse verbo ser, ela sempre dá a ideia de exortação. O Senhor está chamando a nossa atenção. E se Ele chama a nossa atenção nessa situação, é porque eles, com certeza, não estavam imitando a Deus. E imitar é fazer o que alguém faz de forma semelhante, ou expressar aquilo que alguém é. Isso é imitar. E olha o que o Senhor está querendo que nós imitemos. Quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o padrão que o Senhor quer para nós, para a sua igreja, não é nada menos do que o padrão dele mesmo, do Senhor, da natureza divina, porque a natureza divina foi implantada em nós. E aí, amados, é o que o Senhor quer trabalhar conosco. Como filhos amados,
Porque só existe uma forma de tudo isso acontecer, e essa forma é pelo amor. Por isso ele continua dizendo, e andai em amor. E esse amor não é amor filéu, que seria um amor de amizade, mas é um amor profundo de Deus, que é o amor ágape, é o amor da natureza de Deus. Então ele quer que nós andemos em amor, como também Cristo vos amou. O Senhor Jesus, ele disse no capítulo 13 de João, verso 34, ele disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Um texto muito conhecido também em João, capítulo 3, diz que, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus é o que move o universo. E o amor de Cristo é o que move a igreja e o universo. E, amados, se nós não tivermos plena consciência de que é esse amor que vai nos mover, nós estamos perdidos. E aí vai haver o quê? Farpas. É como pegar uma tábua, enfiar os pregos e deixar aqueles pregos para cima. Alguém vai se furar uma hora. Não pode ficar solto em qualquer lugar aquilo ali. Tem que ficar num local separado, porque senão alguém vai se machucar. E o que o Senhor quer fazer conosco é uma vida em amor, andai em amor. Esse verbo andai é todo o conjunto de princípios, de normas que cada um de nós individualmente, como cristãos, tem. É o andar, é o nosso viver, é o nosso conduzir. Como nós nos conduzimos como cristãos em casa, no nosso trabalho, nos nossos negócios, com os nossos amigos. Amados, o que o Senhor nos chama é para uma vocação, não é terrena. A vocação nossa, a vocação é chamamento. Ele está nos chamando. É celestial. É para cima, é para o alto. E nisso aí, amados, só é possível, e nós vamos continuar lendo esse texto, se acontecer uma coisa. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. No Antigo Testamento, tinham 5 tipos de sacrifícios que eram feitos. Lá no livro de Levíticos, a gente pode até ler no capítulo, já no capítulo 1, fala desses 5 tipos. O primeiro era o holocausto. O segundo, o sacrifício, a oferta de manjares. O terceiro, a oferta pacífica. A quarta, pelo pecado. E a quinta, pela culpa. Mas é interessante observarmos aqui que no capítulo 1, o verso 3, ele falando dessa primeira oferta queimada, que era chamada de holocausto, que tipifica o sacrifício de Cristo Jesus. O cordeiro que foi imolado, que foi sacrificado completamente. E aqui fala, eu vou ler esse texto, e os amados acompanham. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação, ou do tabernáculo, o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Eu não sei, alguém tem a versão corrigida e fiel aqui? Não, parece que ninguém tem. A versão corrigida e fiel é muito interessante, porque ela mostra esse texto aqui de uma forma diferente. E aí vai mostrar a chave para a qual nós poderemos viver em amor. Ela, quando termina aqui, ela diz, a porta da tenda da congregação o trará de sua própria vontade. O trabalho que o Senhor faz conosco não é um trabalho de opressão,
de imposição, de força. Não é um trabalho de obrigação. O reino de Deus não é isso, irmãos. O Senhor, Ele nos chama em amor, e em amor Ele nos constrange. Sem um pingo de suor, sem força. Força não é com Ele. Não foi assim que Ele trabalhou, foi por amor que tudo Ele fez. E é por amor que Ele vai continuar fazendo. Ele não vai mudar o método dEle para nos agradar. É por amor. E por amor, Ele entregou-se voluntariamente, de sua própria vontade. E aí, amados, aqui que vem a questão. Porque Ele se entregou, para quê? Ele se entregou, lógico, o Senhor fala, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Quando até nós lemos hoje, ele estava no Getsemane e ele disse, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice na hora da angústia, porque a alma dele angustiou, porque ele era homem. Qual de nós que não é homem, que não tem a alma que angustia, que desespera? Os apóstolos falavam que às vezes, em determinadas situações, o apóstolo Paulo disse que desesperou da própria vida, a ponto de morrer, de estar na iminência da morte. E aqui, o Senhor, Ele fala que Ele se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas no verso 2, iniciando, Ele diz, e andai em amor, como também. Esse como também, uma conjunção comparativa. Da mesma forma que o Senhor fez isso, e Ele se entregou voluntariamente para ser sacrificado, da mesma forma deve ser conosco. Andarmos em amor a ponto de sermos capazes de nos sacrificar. Porque senão, amados, vai acontecer eu vou citar algumas coisas aqui que tem listadas nesse texto que nós lemos inicialmente. E aqui fala, o Espírito Santo chamando a nossa atenção, ele diz assim, mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós. E essa palavra impudícia é porneia, que quer dizer qualquer relacionamento sexual ilícito, fora de um casamento onde exista amor. Então, tudo que não tiver relação com a pureza que uma vida cristã requer, o Senhor, Ele fala, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, essas impurezas aqui são sujeiras morais, sujeiras no nosso pensamento. E, amados, não é fácil vivermos neste mundo, na situação que vivemos atualmente, e não sermos confrontados, eu não sou tolo, a ponto de dizer que é fácil. Não é fácil. Não sermos confrontados, você vai abrir uma televisão, vai abrir uma internet, você passa de carro, tem um outdoor, você abre uma revista, e se a pessoa for cega, tem ouvido. Se for ouvido, tem tato. Então, amados, não é fácil, mas o Senhor, Ele disse que a impudicícia é toda sorte de impurezas ou cobiça. E a cobiça, essa palavra, às vezes a gente fala muitas palavras, quando vai estudar, a gente entende um pouco mais. Assim, o sentido mesmo. Cobiça é aquele desejo incontrolável de sempre ter mais. Tem alguma coisa, mas eu quero ter mais isso. Mas não está satisfeito, tem mais aquilo. E nunca acaba. Isso é cobiça. E o Senhor está dizendo, não, longe de vós. Aliás, aqui a palavra fala, nem sequer se nomeie. Ou seja, não é algo que nem sequer pode passar no nosso pensamento, algo como aventar a possibilidade de existir. Não. Nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. E aí o Espírito Santo, mais uma vez, ele chama a atenção.
Será que nós sabemos mesmo? Será que nós temos consciência mesmo da nossa vocação? Será que nós sabemos de onde nós fomos tirados e para onde nós fomos colocados? Porque aqui, nesse texto, a partir do 4, usa-se o verbo andar nesse sentido de caminhar ou viver ou comportar-se neste mundo. O Senhor lhe disse, em João 8,12, ele disse, eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus 5,13, ele disse, vós sois a luz do mundo. Ele disse, eu sou, mas vós sois. E luz é para brilhar. Luz é para clarear o que está escuro. Luz é para mostrar o que tem de errado e ficar tudo patente, tudo claro. Tem que ficar limpo. Mas ele continua dizendo, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. No livro de grego, a tradução da palavra, ele fala que essas palavras elas estão relacionadas com piadas ácidas, grosseiras. A maioria das vezes relacionadas de cunho sexual. Aí alguém solta aquela piadinha e todo mundo dá aquela risada, né? Uma risadinha e tal. E o Senhor está falando, não. Isso aí não convém a santos. Isso aí não é um modo digno ao qual eu chamei que vocês caminhassem. O chamamento que eu tenho para vocês é superior a isso, porque isso são gentios que vivem dessa forma. A minha igreja não é assim. E aí é essa exortação que ele está fazendo. Antes, ações de graça. No texto, continuando, nós não lemos, que é o 18, o 19, ele fala que nós devemos falar entre nós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma coisa que eu não sei com vocês, irmãos, mas comigo, vez por outra, o Senhor tem que me chamar a atenção de como é fácil nós murmurarmos. Como é fácil nós reclamarmos. Como é fácil nós estarmos descontentes por tudo e por qualquer coisa. Nada nos agrada. Tudo tem um motivo para nos tirar a alegria. E, amados, a nossa alegria é o Senhor. A nossa alegria não pode ser colocada nesse patamar terreno. A nossa alegria é uma pessoa que é Cristo Jesus. E nós temos que entender, ter consciência, não consciência intelectual, mas espiritual, de que o Senhor cuida de nós. E o Senhor, Ele mesmo é quem permite que situações aconteçam conosco, que pessoas cheguem a nós, que algumas coisas aconteçam. Não é porque o Senhor quer ser malvado conosco, não. É porque a vida cristã, ela é um exercício de fé. Não é o andar. O andar é um exercício também. Mas veja bem qual foi a nossa posição em Cristo Jesus. Assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uma criança, ela só pode andar se um dia ela sentou. Se ela não sentar, ela não anda. E o Senhor, quando Ele disse para nós andarmos, é porque Ele já tinha como base a nossa posição. Vocês estão em Cristo, sentados, posicionados em Cristo. Vocês têm tudo em Cristo. O que é que estão esperando? E o Senhor me mostrou, deu uma frase simples, que Ele disse assim, obediência é a prática da fé. Às vezes a gente diz, como é que eu vou viver pela fé? Começa a obedecer. E a gente vai ver que não é muito fácil, não. E aí a gente vai entender
O que é que significou aquele sacrifício do Senhor? Porque ele não foi para passear. Ele veio para morrer, para se entregar, e voluntariamente. Mas o Senhor, ele disse, aquele que quiser ser meu discípulo, porque ele leva em consideração que ele nos fez seres volitivos, nós temos vontade. Nós não somos robôs onde ele impõe o que quer na hora que quer e faz isso, faz aquilo, não faz... Não. E o Espírito Santo, ele mesmo é quem vai nos guiar. A palavra fala que o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas 4, que ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, mostrando a dependência do Senhor. Amados, se o Senhor Jesus dependeu do Espírito Santo para ser guiado, quanto mais nós. E a palavra em Romanos, quando fala que aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, essa palavra filho aí é ruios. É um filho responsável, um filho amadurecido. É só esse filho responsável, amadurecido, que é capaz de ser guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Vocês já tentaram tirar, vocês, a maioria aqui são pais, já tentaram tirar uma criança birrada do chão? Que está ali firmada, não sai de jeito nenhum, já tentaram tirar? Não sai não, você tem que arrastar, porque voluntariamente ela não vem não. E o Senhor, ele trabalha conosco com corações voluntários, amados. Nós temos que querer o Senhor. Se nós não quisermos, o Senhor não pode fazer. Porque ele nos fez com vontade. Se aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E siga-me para onde? Ele foi para a cruz e morreu. E nós? Para onde é que a gente acha que vai? Para a cruz. Para quê? Morrer. Mas morrer, amados, não é simplesmente posicional, porque em Cristo nós já morremos. Nós já fomos incluídos no seu corpo, já fomos crucificados juntamente com ele, já ressuscitamos juntamente com ele. Agora, morte é você perder algo em benefício de outro. Como o irmão falou aqui, mas Deus prova o seu próprio amor, no qual Cristo Jesus morreu pelos pecadores. Mas quando ainda éramos inimigos de Deus, Deus enviou o seu Filho. Então, por amor é que o Senhor faz tudo isso conosco. E nós não podemos nos mover em direção nenhuma se não for por amor. Tanto na direção vertical, como na direção horizontal. Vocês perceberam? Vertical, horizontal. O que forma? Uma cruz. Se não houver cruz, amados, não vai haver amor, união, unidade, perdão. A coisa mais fácil do mundo é a gente machucar o outro. Mas é tão difícil a gente ir lá e pedir perdão, né? E o Senhor, ele diz, perdoai-vos uns aos outros. Ele nem pergunta qual é o motivo, não. Ele diz, perdoai-vos. Vai lá, perdoa. Nós queremos viver uma vida de fé? Então vamos obedecer. Senhor, me dá graça. E isso não é morte? A gente descer do nosso sapatinho alto, da nossa posição elevada, e dizer assim, meu irmão, me perdoe, eu estava errado e você estava certo. Será que é fácil fazer isso? Mas é necessário, amados. Se nós não fizermos isso, nós ainda não entendemos o que é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é como um grande hospital. No hospital existem duas categorias de pessoas. As que estão doentes e as que cuidam dos doentes. Só tem essas duas categorias. Ah, mas a pessoa da limpeza, ela está cuidando do doente. Se ela deixar aquele lixo lá, se não tirar o lixo, tem que ter um sempre para tirar o lixo. Tem um para estar perto lá, mais próximo do paciente.
Tem outro, o telefonista. Mas se não tiver a telefonista, o hospital não funciona. Se nós não entendermos, amados, que um dia nós podemos ser o cuidador, mas amanhã eu posso ser aquele que merece e que necessita de cuidado, nós vamos viver nos degladiando, nos mordendo. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para vivermos uma vida de união, de amor, de paz, de alegria, de unidade nele. Não é nada produzido em nós, porque em nós não tem bem nenhum. Tentar fazer isso, a gente vai entrar por um caminho sem volta, e a gente vai se machucar, e vai mexer no outro sem ser pelo Senhor, vai machucar o irmão também. Então, é depender do Senhor. Senhor, me guia, Senhor. Qual o caminho que eu devo tomar, Senhor? Para que, aqui a palavra ainda diz assim, que nós não devemos ser nem participantes com eles. Nós não devemos ter parte com ninguém, com nenhum daqueles que praticam esse tipo, ou têm esse tipo de comportamento. E aí, por que o Espírito Santo agora ele fala no verso 8? Ele mostra porque no passado, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. Porque nós somos luz no Senhor, nós podemos andar como luz, como filhos da luz. E, amados, o nosso chamamento não é pouca coisa. O nosso chamamento é para ser luzeiros neste mundo. É para que assim brilhe a vossa luz no meio dos homens, para que eles vejam e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É para isso, amados. E o Senhor nos fez isso. Agora, posicionalmente Ele nos fez. Experimentalmente, isso é uma realidade. Teologicamente é o que nós cremos. Mas, comportamentalmente, como nós vivemos, deve ser a consequência do que nós somos e cremos. O que nós somos deve ter completa autonomia sobre o que nós pensamos. E o que nós pensamos deve conduzir como nós vivemos. Amados, quem nos guia neste mundo não são as tendências modernas, não é a moda, não é o que o mundo dita que está certo, é o que o Senhor fala. Ah, mas a palavra de Deus é dura, mas é a verdade, é uma verdade maravilhosa, uma verdade perfeita, amados, que se nós nos afastarmos 1 milímetro sequer, lá na frente, nós estaremos a centenas de quilômetros de distância e não imaginaremos como conseguimos chegar a tamanha distância. Porque nos desviamos aqui no princípio. Nós não podemos nos desviar em nada na palavra do Senhor. Mas imitar a Deus e a Cristo como filhos amados. E andando em amor. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E, amados, finalizando, eu não li esse texto, mas eu vou ler aqui só para considerar um ponto importante. Porque, como eu falei anteriormente, parecia inicialmente que esses irmãos em Éfeso eram irmãos que não necessitariam receber tamanha exortação. Aqui no verso 4, chega a dizer assim, aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, ainda como cristãos, eles estavam furtando. Não deis lugar ao diabo. Eles estavam dando. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia. Por que ele estava dizendo isso? Porque estava havendo.
E o que o Senhor quer mostrar-nos é que nós fomos chamados para um caminho sobreexcelente, amados. Nós fomos chamados para ir mais para cima, não é para ficar rodeando aqui embaixo. Se ficar rodeando aqui embaixo, a gente vai virar gato e cachorro. Não tem salvação. Tem que olhar para onde? O autor e consumador da nossa fé. É para cima que nós temos que olhar. É para cima. Porque também se a gente olhar para dentro de nós, o que é que a gente vai achar? Não tem nada de bom. Só tem tristeza, só tem fraqueza, só tem pecado. Aí a gente entra em depressão. Mas se a gente olhar para o Senhor, a gente vai encontrar a verdadeira salvação. A gente vai encontrar o descanso que necessitamos. E aí o Espírito Santo ainda continua falando aqui no verso 14, ele diz assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nem parecia, né, que aqueles irmãos precisavam receber essa exortação de dizer, levanta-te, desperta, ó tu que dormes. O que isso leva a cada um de nós, amados, que nós consideremos? A palavra fala que o apóstolo Paulo esteve entre eles por mais de 3 anos, ensinando publicamente, de casa em casa. E é muito importante o ensino, a doutrina é muito importante. Mas não pode ficar desalinhado, dissociado. Não pode haver uma incompatibilidade entre aquilo que eu sou e que eu creio e aquilo que eu vivo e que eu ando. Eu vivo e ando como gentil, mas professo que sou cristão. Tem algo errado. E é isso que o Espírito Santo chama a nossa atenção, porque ele diz assim, desperta, ó tu que dormes. Essa palavra desperta no original, ela fala de um coma, um estado de coma moral. A gente não pode esquecer que essa carta foi escrita para cristãos, amados. É a igreja do Senhor. É a igreja amada do Senhor. Mas nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Nós fomos salvos, sim, no nosso espírito. Mas a nossa alma, conforme diz Tiago, ela diz que precisa ser convertida ao Senhor. Se nós acolhermos com mansidão a palavra em nós implantada. A palavra já existe, a palavra já está em nós. Mas nós devemos acolher com mansidão. Não é de qualquer jeito, é a gente receber e a gente acolher, a gente ter essa palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amados, o Senhor tem que nos levar a uma consciência de temor de Deus. Temor de Deus é a gente não querer desagradar o Senhor. A gente querer fazer a vontade dEle. A gente querer chegar a esse patamar. E aí, amados, somente pela coordenação do Espírito Santo nas nossas vidas. Somente se andarmos no Espírito, não cumpriremos as concupiscências, os desejos da nossa carne. E aí é o chamamento que o Senhor faz a nós. Então, esse despertar fala de um estado de coma. O coma, ele tem vários estágios. Pode ser desde uma pessoa que está num sono muito leve, que às vezes se conversar, ela desperta, até um estágio mais profundo, onde ela depende exclusivamente do suporte para poder sobreviver, que ela está completamente entregue. E o Espírito Santo usou essa palavra aqui de despertar relacionado a coma. Um estágio, não está morto. Porque nós somos igrejas, estamos vivos em Cristo Jesus, mas estamos numa sonolência ou letargia um pouco mais profunda. E que o Espírito Santo quer falar conosco. O Espírito Santo,
Ele quer guiar as nossas vidas. Ele quer revelar as belezas de Cristo, a obra de Cristo, a pessoa de Cristo a nós. Ele quer revelar que Cristo é o cabeça, que Cristo está entronizado, que Cristo é que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso, amados, nós não podemos estar contaminados com as coisas deste mundo, que são muitas. E muitas vezes prazerosas. Mas como a palavra fala, não convém a santos. Nós fomos separados. Então, levanta-te de entre os mortos. Você não está dizendo que está morto, mas de entre. Vocês não estão mais aí nesse mundo, não. Vocês já saíram. Saiam daí, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. É Cristo quem faz a obra. A obra é Ele fazendo em nós. Então, não andemos como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E essa palavra tempo aqui não é tempo cronos. Não é quantidade de tempo, mas é kairos, é qualidade. Remindo, é você observando, você aproveitando aquela oportunidade que o Senhor te deu. O Espírito Santo, eu vou ler esse texto que me veio à mente agora em Hebreus 3:15. O 7 também fala, assim, pois, como diz o Espírito Santo no 7, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. E o 15 também fala a mesma coisa. Hoje, o Senhor não quer falar conosco quando eu chegar em casa. Quando chegar em casa eu vou meditar. Irmãos, daqui para casa vai ter tanta coisa para nos distrair. Chegar em casa a gente já esqueceu e muito. É hoje, e hoje é no sentido de agora, de urgência. O Senhor quer falar conosco hoje. Então, se o Espírito está falando contigo hoje, não endureça, não coloque uma capa endurecida no seu coração. Mas ouça o que Ele tem para falar com você e obedeça. É difícil, é difícil, não vou dar conta. Confiado no Senhor dá. Se for confiado em nós, não dá conta mesmo não. Nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Mas confiados no poder do Senhor, nós conseguiremos. Para que Ele seja o Rei entre nós, para que Ele caminhe entre nós, e nós estejamos em amor. E eu vou ler esse outro texto aqui, que é João 13, que eu citei, João 13, 34 e 35, que diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. E isso aqui nós já vimos, que o amor que Cristo nos amou foi um amor de um sacrifício voluntário que Ele fez em nosso benefício. E se nós não estivermos dispostos a perder o que nós somos, o que nós temos, em favor do nosso próximo, do nosso irmão, vai ser difícil o Espírito Santo trabalhar conosco. Nisto, 35, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes, o quê? Amor, uns aos outros. E amor, amados, não é eu chegar, ou você chegar a um irmão e dizer, eu te amo. Isso é muito simples e é muito, muito baixo para definir esse amor. Amor não é isso que o Senhor está querendo dizer. O amor é o amor que é capaz de se entregar. O amor que é capaz de se doar em favor do outro. Que o outro tenha preeminência e não eu. Que o outro esteja à frente e não eu. Que o outro tenha razão e não eu. Que o outro ganhe as glórias e não eu. Que o outro receba as palmas e não eu. Que o outro seja honrado e não eu. Amados, o Senhor, que é o Senhor sobre todos, foi Ele mesmo que na noite que foi traído, lavou os pés
dos discípulos, mostrando que aquele que é superior vai lá para os pés. Nós queremos ser o maior no reino? Então, seja o primeiro a servir o seu irmão. Que o Senhor nos ajude, amados. Nos ajude a termos consciência da nossa vocação, a que fomos chamados. Que o Senhor nos ensine, tenha misericórdia de nós. O Senhor é misericordioso, é paciente, mas hoje, se ouvirdes a sua voz, é o Espírito que está dizendo, se hoje ouvirdes, não endureçais os vossos corações, mas acolhei a palavra com mansidão e deixar o Senhor trabalhar conosco de uma forma que só Ele sabe trabalhar. Às vezes a gente vai tentar fazer algo até bem intencionado pelo nosso irmão e a gente acaba machucando. Porque às vezes a gente quer tirar um fio de cabelo do olho do nosso irmão com a luva de boxe. Vai ser um pouco difícil conseguir. Mas o Senhor sabe como tirar, sem machucar, sem ferir. De uma forma toda especial. Então, primeiro passo, oremos uns pelos outros. Oremos uns pelos outros. Perdoemos uns aos outros. Irmão, nós somos pedras vivas. Não somos pedras mortas. E pedras vivas, o Senhor é que está colocando uma pedra junto da outra, uma pedra sobre outra, uma pedra embaixo da outra. E na natureza mesmo, toca duas pedras, uma com a outra. De preferência à noite. O que é que acontece? Você vê umas faíscas saindo, né? Conosco não é diferente. Porque nós somos pedras vivas. Vai sair faísca mesmo. Mas aí vai operar o quê? A cruz. A morte. Senhor, eu já morri juntamente contigo, Senhor. É a tua vida que vai se manifestar. O Senhor foi ferido, foi machucado, mas Ele espontaneamente se entregou. Ele espontaneamente se deu. Ninguém tirou a vida dele. Ele se deu voluntariamente. E é esse o nosso caminhar que o Senhor nos chamou. Um caminhar de coração voluntário, aberto ao Senhor, para que Ele tenha a honra, tenha a glória. Mas isso pode começar com os meus irmãos. Honrando, quando eu honro meu irmão, eu estou honrando ao Senhor. Quando eu abençoo meu irmão, estou abençoando o Senhor. Quando eu sirvo a meu irmão, eu estou servindo ao Senhor. O Senhor nos ganhe, irmãos, nos ganhe. Porque eu não estou falando aqui para vocês como professor, não. Onde eu já tenho, vocês não têm. De forma nenhuma, amados. Eu preciso ganhar mais do Senhor, amados, porque eu quero conseguir, de fato, amar ao Senhor e amar os meus irmãos dessa forma aqui como a gente leu. Amar com amor que é capaz de se entregar pelo outro. O Senhor, Ele falou assim, orai pelos que vos perseguem e amai os vossos inimigos. Mateus 5. Aquela sermão sobre o reino. E voltando aqui, nesse texto que nós lemos, o Senhor falou assim, sabei, pois isto, verso 5 de Efésios, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A nossa carreira, o nosso chamamento, a nossa vocação é para ir para Ele, onde quer que nós estejamos. Seja aqui, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja nos relacionamentos, quais forem, para que Cristo seja honrado e glorificado. O nome dele seja exaltado. A Ele a honra seja dada. E que Ele receba toda a glória. Amados, que o Senhor nos ajude e nos leve a essa vida de concordância entre o que somos, o que cremos e como vivemos.
Que o Senhor nos ajude. Não quero que ninguém faça aqui uma autoanálise. Isso aqui não é nada psicológico. Mas que o Espírito Santo trabalhe. Porque o psicólogo apenas ele vai dizer, o problema é esse aqui. E aí? Ótimo, mostrou. Mas e aí para resolver? Adianta? É importante mostrar, mas se não resolver, não adianta eu saber que eu tenho um problema. Mas o Senhor, Ele pode sim resolver. O Senhor pode sim resolver. Não que os psicólogos não sejam importantes, são muito importantes, desde que coloquem tudo para o Senhor. Que o Senhor nos ajude, amados, a vivermos uma vida realmente de concordância entre tudo o que o Senhor disse que nós somos e que nós cremos, e que assim nós vivamos. E haja harmonia, concordância, para que Ele seja engrandecido. Não é para a gente receber os aplausos, não. Não é para a gente receber as boas palavras, não, amados. É porque Cristo significa que Cristo vai estar sendo formado em nós. Significa que nós estaremos mais próximos da estatura de varão perfeitos. Significa que nós seremos mais dignos de confiança, como um filho mais velho. E aí ele pode delegar funções de maior responsabilidade. Então, que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Amém.